Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aproveitando que o último vídeo foi sobre o livro do Diego Clautal, Metafísica da Subcriação, eu resolvi fazer um vídeo de outro colega tolkienista também, que é o Rafael Soares, do canal Bolseiro, e ele escreveu junto com o Vinícius A. Miranda, Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis. E eu já vou avisando que esse vídeo ele vai tocar em temáticas religiosas do cristianismo mesmo. Então, se esse assunto não te agrada, não te interessa, esse vídeo não vai ser para você, porque a gente vai falar bastante sobre isso por aqui hoje, tá bom? Como eu disse, né, tem 2 autores, o Rafa, do Bolseiro, que todo mundo já conhece, eu imagino, a maioria, né, dos espectadores aqui já conhece o canal do Bolseiro. Claro que sempre tem gente nova, vou colocar aqui o canal dele para vocês verem também na descrição. E o Vinícius Miranda, ele tem um canal que está um pouquinho inativo, mas com bastante coisa, que é Filosofia com Pipoca. Aliás, eu adorei o nome, os 2 nomes são muito bons. Aqui no livro, o Rafa explica que o Bolseiro é a ideia da Isabela, a esposa dele. Enfim, genial a ideia dos 2. E Filosofia com Pipoca, quando eu vejo o logo, a abertura, me dá vontade de comer pipoca. Incrível como pipoca e bocejo são coisas assim que contagiam, né? Eu achei o canal dos 2, inclusive, bem parecido, com um visual bem geek, né? No canal Filosofia com Pipoca, eu vi o tema religião mais recorrente do que no canal Bolseiro, mas ambos são muito parecidos, né? Claro, o canal do Bolseiro, ele é mais nichado para a temática Tolkien, porque Tolkien também dá muito o que falar, né? A gente que trabalha, estuda a respeito de Tolkien, a gente sabe que a gente fica preso nessa teia, nessa floresta, nesse mundo feérico tão vasto, né? Mas no caso do Filosofia com Pipoca já é para várias temáticas de cultura pop. Isso posto, a gente vê refletido no estilo deles o livro, né? O visual do livro e também depois o conteúdo. Então, assim, a gente vê aqui em paperback, brochura, né? A capa bem molinha. Então lembra um almanaque, ele é super colorido, né? Sempre muito bem ilustrado. Então é muito, com certeza, voltado não só para o público geek, né? De geek e tal, mas para o público jovem também. Então a gente vê aqui as ilustrações, aqui até tem um material mais brilhoso, e a ilustração é do Anderson Nishimura, que faz não só as ilustrações da capa, a ilustração da capa, mas também no interior, né? O título também chama a atenção, né? Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis está muito destacado. Como eles trabalham muito com essa pegada pop, eles sabem, né? O Senhor dos Anéis é mais conhecido ainda mais que o próprio J.R.R. Tolkien. Então, põe esse destaque. Você já reconhece que o universo pelas imagens, né? Você vê que são hobbits, e o Gandalf aqui, e outros da Sociedade do Anel. E aqui lições de poder, né? Poder, a gente tá falando e vai falar por um bom tempo, amando ou odiando, ou nenhum nem outro, mas vai falar por um bom tempo aí da série da Amazon, né? Anéis de Poder, então também tem esse metadado, vamos dizer assim, né, no título. A editora é 100% cristão, então também mostra esse nicho, né? Então o que eu falei, geek, jovem, cristão. E mais especificamente o cristão protestante. Eu não achei um livro que não serve para os católicos, eu acho que ele serve para todos os cristãos, salvo algumas exceções que eu vou comentar aqui, mas são detalhes, tá? Então, no geral, é para o público cristão em geral. Com certeza, ele tem um linguajar muito próprio do ambiente que a gente chama de evangélico, né? De uma forma mais popular aqui. Justamente porque os autores são evangélicos, né? O Rafa, ele nasceu na família católica, ele conta aqui, mas ele se tornou batista, e o Vinícius acho que também é batista, né? Não tenho certeza, mas deve ser da mesma congregação, enfim. O livro é bastante interessante, então ele tem uma primeira parte introdutória, ele tem o prefácio do Reinaldo José Lopes, que é um dos maiores tolkienistas do Brasil hoje, bastante conhecido. E ele é amigo do Rafa, né? Nosso amigo. E eu achei muito legal uma passagem aqui que ele fala no seu prefácio. O Reinaldo não é evangélico, ele é católico, então também mostra
essa abertura, né, para cristãos de todas as igrejas, vamos dizer assim. E eu gostei muito dessa passagem que ele fala assim: ao mesmo tempo, eles souberam combinar essa obsessão pela precisão com o que eu gostaria de descrever como a força da simplicidade. E é mais importante ainda ser capaz de fazer isso desfazendo preconceitos e ajudando as pessoas a usar a beleza da narrativa tolkieniana como uma nova porta e uma nova visão da riqueza do Evangelho e do amor de Deus. Como o próprio Tolkien escreveu, o Evangelho é a maior e a mais bela das histórias de fadas, aquela na qual o Criador se tornou o autor e incorporou todas as maravilhas da imaginação que ele nos concedeu, em todas as histórias que contamos desde que nos tornamos seres humanos e filhos dele no mundo real. Depois desse prefácio, o Rafael Soares, o bolseiro, se apresenta, conta a sua história, como que ele leu, foi no colégio, tinha um professor, lia em disquete, foi em espanhol, o Hobbit, isso, aquilo, tudo outro. E também que frequentava muito a locadora. É bem legal ler a história dele. A gente já conhecia, porque ele já contou várias vezes, mas é sempre gostoso de ler. E depois tem outros textos introdutórios. Só que uma coisa que eu senti falta é de saber quem está escrevendo, porque Minha Jornada à Terra-média, por Rafael Soares, ok, foi o Rafa. Mas os próximos, todos os outros textos do livro inteiro não tem. O que dá a entender que é um livro... todos os outros textos são a 4 mãos, né? Então, uma coisa interessante, ó, por exemplo, tem O Senhor dos Anéis é do Diabo. Eu lembro de já ter visto essa chamada do vídeo, né? Do Rafa no canal dele. E aí no final eles colocam um QR Code aqui, ó, tá vendo? Então dá pra você ver o vídeo no canal. Eu achei isso muito legal e o que torna mais assim contemporâneo e jovial também o livro, né? Além das ilustrações e tudo mais. E aí tem outros textos introdutórios também. Ao longo do livro todo tem esses... quando tem algum vídeo de um dos canais dele, que a maioria é do Rafael, né? Do bolseiro, mas vi também do Filosofia com Pipoca, aí tem o QR Code ali se tem um vídeo correspondente, tá? Mas sobre o conteúdo do livro mesmo, então ele tem 3 partes. A primeira parte vai falar dos valores cristãos. E aí eles vão trabalhar muito com a temática do amor. Aí você vê muito também de filosofia junto com teologia. Então eles vão falar os 4 amores, né? Que a gente vê lá no livro do C.S. Lewis. Então, a afeição, storge, tem o philia, que é a amizade, tem o eros, que é o amor esponsal, vamos dizer assim, temos a caridade, né? O ágape, todos temos em grego, então, que é o amor de Deus por nós e nós por Deus, claro, numa medida sempre muito menor do que ele por nós, né? Mas é aquele amor desinteressado, né? Amar porque você quer o bem do outro, né? Esse é o amor que Deus tem por nós. Então eles vão trabalhando isso com personagens do Senhor dos Anéis, né? Então a gente tem, por exemplo, Storge, ele vai colocar a amizade entre os irmãos, Boromir e Faramir, que é a afeição. Aí você vai trabalhar Eros, vão colocar o Faramir e a Éowyn. Eu achei muito interessante que no HP ele abordou o rei Théoden com o Grima, me chamou muita atenção, nunca tinha visto essa abordagem antes. Filha, eles pegaram o Gimli e o Legolas, e assim vai, né? Então tem vários personagens ali abordados, vão falar de humildade, outros valores cristãos, não só esses tipos de amor, tá? Então vai falar do Gandalf, vai falar da Galadriel, etc, etc. Tudo isso é com um linguajar bem leve e ao mesmo tempo bem rico, então isso é muito legal. Tem uma passagem que me incomodou só um pouquinho, que ele vai falar na página 32, que o amor eros e o philia, que é o amor romântico e o amor amizade, nada tem a ver com o amor ágape, que é o amor de Deus por nós, né? E eu discordo um pouquinho, porque apesar do amor de Deus por nós ser desinteressado, ele também espera, porque o amor philia e o eros, ele exige uma reciprocidade. E apesar de Deus não precisar dessa reciprocidade e não exigir isso da gente a priori, ele tem um pouco disso também, porque ele sabe que se a gente amá-lo de volta, a gente vai ser mais feliz. Nós fomos criados para amar a Deus, né? Para ser amados por ele, mas também para amá-lo.
Então, apesar de não precisar disso, ele exige um pouco, sim, isso da gente para o nosso próprio bem. Para quem está interessado nessa temática, isso eu não tirei da minha cabeça, tá na carta encíclica Deus Caritas Est, de Bento XVI. É muito interessante, dá para ler, baixar online no site do Vaticano, eu vou deixar o link na descrição. Mas, de qualquer forma, é muito legal e muito rica essa parte e todo o livro, tá? A outra passagem que me incomodou um pouquinho também é quando eles abordam a questão da santidade, né? E eles vão usar a figura de Tom Bombadil para fazer esse link. Já no primeiro parágrafo, eles vão falar que para os católicos, o que faz a pessoa ser santa? Aí ele vai falar assim, para os católicos precisa A, B, C e D. Então ele fala assim, ser católico, B, morrer, C, ser admirado em sua comunidade, D, sua vida ser estudada por líderes, e o candidato a ser santo tem que ter realizado 2 milagres. E aí na sequência, né, ele vai falar assim, mas olha, a Bíblia diz que todos nós fomos chamados para ser santos e tal passagem diz isso. Então, para mim ficou parecendo que os católicos trazem um discurso e os evangélicos outro discurso. E na verdade, é uma pequena correção, né? Dentro da Igreja Católica, a gente entende que ser santo é uma coisa que é justamente isso que eles estão tentando dizer no texto. A gente aprende que todos somos chamados a ser santos e ser santo nada mais é do que estar em plena amizade com Deus. E todo mundo que está no céu é santo. Então, ter essa plena amizade com Deus e conseguir morrer nessa plena amizade com Deus até o fim, né? Até o fim da sua luta nessa vida e ir para o céu é simplesmente ser santo. Ou seja, todos nós fomos chamados para ir para o céu. Todos nós fomos chamados para sermos santos. O que eu acho que o texto deu a entender e que teve uma confusãozinha é que na Igreja Católica, às vezes você tem a maioria das pessoas que são santas, você já deve ter feito as contas, né? A gente espera que tem muito mais gente no céu do que o número de santos inscritos na igreja. Ou seja, tem muitos santos que não vão ter uma devoção popular. Devoção é um carinho, é um respeito especial, tá? Não é a mesma coisa que adoração. Adorar é só a Deus. Mas a maioria dos santos não estão inscritos na igreja, né? Alguns estão. Por quê? Porque alguns, eles chamam tanto a atenção da sua comunidade que estava no seu entorno, ou de pessoas que tinham ouvido falar dele. Não precisa ser líder, não precisa ser estudado por líderes, né? Na igreja tem santos reconhecidos publicamente, por assim dizer, que eram escravos, que eram trabalhadores braçais, e também o oposto, reis, nobres, enfim, tem de tudo, não precisa ser estudado pelos líderes, né? Mas alguns são reconhecidos publicamente porque a comunidade local viu, fala, não, mas ele é santo, aquele cara é santo, porque ele morreu e olha, isso, ele era impressionante, a amizade dele com Deus, ele era bondoso, ele era caridoso, ele tinha todas as virtudes heróicas. E aquela comunidade acredita tanto que ele é santo, então começa a criar uma devoção local. E aí, para a igreja reconhecer isso publicamente, ou seja, qualquer membro da igreja, mesmo que nunca tenha visto aquele cara na vida, também reconhecê-lo, ela passa por um processo de canonização. É uma maneira de assegurar que as pessoas não estão lá movidas por por afeições exacerbadas, por um emotivismo. Então, aí tem sim uma série de critérios, mas não são esses daqui que eles elencaram, né? Mas isso não quer dizer que outras pessoas que não têm essa devoção pública, esse carinho, esse respeito público, não são santas. As que estão no céu são santas, né? A maioria de nós não vai ser reconhecida pela igreja, né? Mas a gente vai continuar lutando para ser santo. Só para pegar um trechinho aqui, lembrando que a Igreja Católica, ela segue a Sagrada Escritura, né? A Bíblia, e a tradição, né? Que foi passando dos apóstolos até hoje, né? E para você entender qual é a interpretação oficial da Igreja Católica diante da Sagrada Escritura, ou seja, diante das palavras da Bíblia, e o que foi salvaguardado na tradição, no quesito doutrina da igreja, ou seja, o ensinamento, né, dos valores enfim, dos conceitos cristãos, a gente vê aqui no Catecismo da Igreja Católica. Então aqui a gente tem a visão oficial, e aí eu vou ler um pouquinho sobre essa questão da santidade. Eu sei que eu já estou me demorando muito aqui, mas é que eu acho que é um tema tão legal, né, da gente refletir
que valia a pena colocar nesse vídeo. Então, tá aqui sobre a santidade cristã. E eu também vou colocar o link do Catecismo da Igreja Católica para quem quiser baixar também de graça no Vaticano. Você não precisa comprar o livro, tá? Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aqueles que predestinou, também o chamou. E aqueles que chamou, também o justificou. E aqueles que justificou, também os glorificou. Então aqui o Catecismo cita a carta aos Romanos, ou seja, a Bíblia, né? O Novo Testamento. Aí no ponto 2013, os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. E aqui ele está citando um trecho do Concílio Vaticano II. Então aqui pegamos um trecho da Bíblia, outro da tradição, mas que é sempre uma interpretação da Bíblia, né? Uma interpretação oficial da Igreja, conforme a Sagrada Escritura. E aí continua: todos são chamados à santidade, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Aí, Evangelho de São Mateus. Então, só esse detalhe que eu acho que eu já falei demais, mas eu acho que é muito interessante, né? Todos nós somos chamados à santidade. A segunda parte, eles vão falar sobre o mal, e essa parte eu achei que ficou mais recheada de textos bíblicos e um pouco menos de textos filosóficos. É muito interessante, eles vão fazer a ponte de Lúcifer com Melkor, vai falar do pecado, nessa questão vai falar dos orques, e compreensivelmente vai ficar um pouco mais sucinto, mais incipiente, porque a questão dos orques é muito complexa, merecia um livro à parte, temas à parte, né? Então, acho que ficou um pouquinho incipiente, mas compreensivelmente, né? E o que eu achei que vale muito destacar aqui, eles colocaram os orques como criaturas que são possíveis de redenção. Eu achei isso muito válido e muito virtuoso. A gente não tem nenhum escrito de J.R.R. Tolkien que diz que os orques se redimiram, mas estudando a formação, tem várias formas, né, que Tolkien colocou como a criação dos orques, né, o surgimento dos orques. Mas estudando um pouco o legendário, a gente vê que existe muita abertura para que eles de fato podiam se redimir, sim. Então eu acho importante e achei muito louvável essa interpretação deles. Mesmo que não esteja escrito, essa riqueza do legendário de Tolkien, mesmo que não esteja escrito, pode sim ter havido orcs que se redimiram, né? A gente pode criar isso na nossa imaginação. A mitologia dá espaço para isso, e isso é muito bonito, né? Enfim, mas os orcs também é uma outra discussão que a gente não vai entrar aqui agora. E a terceira parte é quando eles fazem uma associação da figura de Cristo simbolicamente a alguns personagens do Senhor dos Anéis. E isso eles pegam do livro O Messias Vem à Terra-média, do Philip Ryken. Então vai colocar o Gandalf como profeta, né, o Cristo profeta. Aí a gente tem o Cristo sacerdote com a figura do Frodo, o Cristo rei com a figura do Aragorn. É um tema bastante conhecido, mas que é muito interessante e é bem compreensível estar presente aqui nesse livro. Aliás, eu vou colocar ele aqui para ficar mais bonitinho. Eu comecei esse vídeo falando um trecho da Bíblia, da primeira carta aos Coríntios, que fala das 3 virtudes teologais, né? Então, ele vai dizer que tem a fé, a esperança e a caridade. A caridade é a virtude do amor, né? A gente está acostumado a falar caridade como dar esmola, mas a caridade é algo muito maior, né? O amor de Deus por nós e nós por Ele. Só que no fim das contas, o que prevalece é a caridade, porque quando a gente se a gente tiver essa graça, né, de ver Deus face a face, a gente não precisa mais ter fé. A gente já está vendo, a gente ter fé enquanto a gente não vê. A gente também não vai precisar mais da esperança, porque já chegou a grande hora, né? A esperança é quando a gente ainda está esperando, né, com otimismo. Mas já chegou a grande hora, então fica só o amor, que a gente vai ver face a face, né? O amor de Deus é o grande amor, é o amor na sua mais pura essência. Então, eu lembrei desse trechinho quando eu estava lendo esse livro deles, e porque eu acho que no fim das contas ele tem um final muito positivo e muito voltado para o amor, para a caridade. Principalmente nessa questão dos orques, da redenção, e eles começam já falando do amor, então isso está
muito presente no livro deles. E eu achei isso muito louvável e muito bonito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fica aqui o meu grande carinho pelo Rafa, o Vinícius eu não conheço, mas um grande abraço também. E escreva nos comentários, não deixem de comentar, quem não é inscrito no canal se inscreva, deixa seu like, Viva o amor! Beijos e até mais!